Oi, oi, boa noite. Estou de volta ao Vista Fina. Muito obrigada para você que acompanhou os programas com a Patrícia e que também me desejou melhoras em casa. Estamos aqui de novo. E hoje o nosso entrevistado é o Marcos Vini. Marcos, muito obrigada por você estar aqui comigo, dedicar o seu tempo. Não tenho dúvidas que será uma entrevista muito curiosa, muito inspiracional e cheia de polêmicas, talvez? Um pouquinho, né? Sempre tem um pouco. Um pouquinho, né? Boa noite, é um prazer poder estar aqui, né? Para compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha vida com vocês, né? Adorei ser chamado. Acho que vai ser um papo bem legal. Ai, que bom, Marcos, que bom. Vem com a gente então. Marcos, vamos começar querendo saber um pouco mais sobre você, né? Você é natural de União da Vitória, filho de quem? Como foi tua infância? Conta um pouquinho. Então, eu vivi a maior parte da minha vida aqui, porque eu vim para a União quando eu era bem novinho. Eu morava em Curitiba, né? Vivi lá durante a minha infância. Ali com uns 10, 11 anos eu vim embora para cá. Vim com a minha mãe, meu pai continua morando lá, né? A Giovana. Inclusive ela vai assistir porque ela adora. E a gente veio para cá porque a minha mãe, a família da minha mãe era daqui. Então ela queria uma oportunidade nova, né? Então a gente veio para cá e estamos aí até hoje. Eu gosto muito daqui, não me imagino morando de volta lá em Curitiba. Olha só, nos bastidores eu e Marcos estávamos conversando, eu também morei perto da onde ele morou em Curitiba. E Marcos, conta um pouquinho essa tua percepção sobre a União da Vitória, né? Você disse que eu não voltaria para Curitiba. Tem tanta gente que mora em União e que quer ir embora, que vê oportunidade fora. Qual que é a tua percepção sobre isso? Então, acho que quando a gente entende o lugar em que a gente vive, fica mais fácil assim de poder falar, né? Na minha profissão, pelo menos, União da Vitória é uma cidade que tem muita amplitude, né? Eu sempre digo que cidades pequenas é muito mais fácil de você ser conhecido do que em cidades grandes, né? Porque em cidade grande você acaba sendo só mais um. Então, muitos clientes chegam e falam que eu tô com vontade de ir para Curitiba, né, buscar, né, novos ares, e eu sempre falo, olha, pense bem, porque é muito difícil, né, você se mudar para uma cidade em que você não conhece ninguém, né? Eu quando vim para cá com a minha mãe, a gente tinha a nossa família, mas era muita poucas pessoas, né? Então foi difícil assim no começo para mim me sentir, né, presente aqui. E depois que eu comecei a ir para o colégio e fazer meus cursos, né, meu Deus, eu não me imagino fora daqui. A cidade ela tem um valor muito grande, né, para a área. Às vezes as pessoas que nascem aqui, as minhas clientes que nascem aqui, eu percebo que talvez elas não valorizem tanto quanto se elas tivessem vindo de um outro lugar, né? Porque a nossa cidade é maravilhosa, é tudo muito perto, né? Às vezes a gente reclama de ir para o centro, mas é 10 minutos, né? Tem que ir lá para o centro, mas de qualquer bairro é no máximo 10 minutos, né? Em Curitiba já é tudo muito mais difícil, né? Tem muito mais áreas de trabalho, só que as coisas são muito mais longe, né? E a gente sabe que curitibano é conhecido por não ser igual a gente, né? Quando eu cheguei aqui na cidade, eu passava por uma senhorinha na rua, ela nem me conhecia, ela falava bom dia, boa noite. As pessoas, hoje em dia não tem tanto, mas as pessoas sentavam na calçada para tomar chimarrão, achava aquilo. Como assim as pessoas estão sentadas na calçada? Porque em Curitiba não dava, né? Em Curitiba uma vida é totalmente diferente. Então eu adoro a nossa cidade, assim, não me vejo fora daqui. Muito bom. E bom alertar também, né, para o nosso público que União da Vitória ela traz oportunidades para as pessoas, né? Muitas. Basta as pessoas se abrirem também para essas oportunidades, né? Eu sempre digo que o mundo está aí para quem fala, não tem vergonha e gosta de falar. Porque é super importante a gente saber se colocar. E, como eu falei, numa cidade pequena é muito mais fácil, né, da gente criar relações, né? Então, eu acredito muito na nossa cidade. Acho que a nossa cidade tem um potencial muito grande. Muito bom, muito bom. Marcos, e veio para cá, veio para a União da Vitória, né? Tinha 10, 11 anos. Como que você foi crescendo aqui em União da Vitória, foi se profissionalizando? Você é do ramo da beleza hoje, é um artista, né? Eu fiquei admirada com as suas redes sociais, A maquiagem é teu uma trabalho. arte, né? Ela é uma arte. É um quadro em branco ali, um momento muito especial, né? A maquiagem ela é muito além de só uma pintura, né? Antigamente a cabeleireira ela fazia unha, ela fazia maquiagem, ela fazia tudo, né? Talvez antigamente a maquiagem não era tão valorizada. Você via maquiagem para um casamento, para um evento assim. E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas não têm nada para fazer e querem fazer uma maquiagem, né?
E a maquiagem, a pessoa chega lá, é o momento, né, dela. Às vezes a maquiagem ela pode melhorar muito, assim como ela pode estragar o momento da vida da pessoa, né. É. Então eu digo que a maquiagem é uma área, assim, que tem que ser muito muito repensada. Marcos, mas antes de você entrar para o ramo da beleza, o que você já fez nessa vida? Uhum. Então, eu cheguei aqui, eu era bem novo, né, e eu costumo dizer que não faz muito tempo que eu sou adulto, né, porque eu tenho 24 anos. Jovem, jovem. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar no supermercado, mas eu sempre soube que eu queria ir para essa área. Então, quando eu comecei no mercado, falei para minha mãe, para minha família, que eu ia começar, mas era para pagar curso. Então, continuei morando com eles por um tempo para isso. Fui pagando meus cursos, os cursos que eu podia fazer sendo menor de idade, porque alguns eu só pude fazer com 18. Então, eu comecei no supermercado para isso. Trabalhei um ano e pouco no supermercado para poder dar início nos meus cursos. E daí saí, né, desse mercado e já engatei. Com 15 anos eu já atendia e hoje completam 9 anos que eu faço maquiagem e sobrancelha, né, que são os meus carros-chefe. E quem te inspirou a entrar nesse ramo da beleza? Então, Sobrancelha, maquiagem. E assim, não basta querer entrar nesse ramo, tem que ter talento, tem né? que ter. Tudo bem, os cursos aprimoram, mas é talento, né? É. Porque a gente está falando de algo que é É artístico, manual, né? né? É manual. A gente não consegue pintar um quadro se a gente não tiver dom para aquilo, né? A gente tem que. E eu, desde criança, eu sempre gostei. Eu tinha 3 irmãs e bonecas, né? Então, as minhas irmãs sofreram muito comigo, porque eu sou do meio. Então, eu destruí as bonecas dela. Na época, eu gostava muito de cabelo. Hoje em dia, eu já não gosto muito, né? Gosto mais da maquiagem. Mas eu destruí as bonecas dela por causa disso. Eu sempre tive um fascínio nessa versão feminina, sabe? Nessa beleza feminina. E isso fez com que eu fosse, né, engatando na área. Muito bom. E Marcos, quando você começou a fazer esses cursos, a gente sabe que são cursos predominantemente femininos. Quando via Uhum. um adolescente ali tão empolgado, como que era a repercussão disso? Principalmente antigamente, né? Porque hoje em dia já é uma área que já está muito mais ampla, né? Mas quando eu comecei 8 anos atrás era tudo muito, 9 anos, né? Era tudo muito diferente, né? Tanto que na minha turma, dos cursos que eu fiz, eu nunca fiz nenhum curso que tivesse mais algum outro homem, era sempre só eu, sabe? E no começo eu acho que eu senti um pouco de preconceito de mim mesmo, assim, sabe? Tipo, de me ver naquele ambiente, nossa, será que é isso será que é certo isso? Mas com o tempo eu fui vendo que é muito bom, assim, e eu sinto que as clientes, elas têm talvez mais afinidade comigo por eu ser homem, né? Porque mulher com mulher, às vezes, tem assunto que elas não se sentem muito confortáveis, pensam talvez por causa de julgamentos, e eu, por ser homem, eu sinto que elas se abrem muito mais comigo. Acontece muito das clientes falarem, eu preciso conversar com você, porque você é homem e você não vai me julgar, eu acho que você vai me entender. E é muito legal isso, é algo assim bem legal. É muito interessante essa Sim, perspectiva, porque em tese uma mulher deveria entender a outra, né? entender a Que é o que a outra. gente fala de sororidade. Mas é bom saber que elas podem confiar em você, Sim. né? Isso é muito bom. E Marcos, e dentro de casa, como que a família viu essa tua vontade de ir para o ramo da beleza? Então, eu brinco, né, que a minha mãe, quando eu falei pra ela que eu ia fazer curso de maquiagem, ela falou: "Como assim?". Que não era uma coisa que era, né, antigamente você falava sobre fazer cursos, né, era faculdade, você tinha que fazer faculdade, para ser bem-sucedido era faculdade. Hoje em dia a gente sabe que isso já não tem mais nada a ver, né. E quando eu falei pra ela que eu ia fazer um curso de maquiagem, ela falou: "Mas como assim, você vai trabalhar só final de ano?". Porque era essa a percepção que se tinha, né, de que maquiagem era pra formatura, né. E eu não vou dizer que isso talvez não entrou um pouco dentro de mim, porque eu lembro que eu fiquei pensativo, eu pensei, né, será que é uma coisa que vai dar certo? Mas eu nunca desisti. Porque eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, é melhor tirar minha cabeça do que a coisa, porque não sai. E eu fui persistindo e eu sabia que aquilo ia dar certo. Então, eu sempre soube que ia dar certo. E dentro de casa, muitas cobaias? Nossa, muitas, muitas. Eu fazia muita coisa em mim também para ir testando. E na minha irmã mais nova, né? Minha irmã mais nova vinha pintada. Minha mãe entrava no quarto, ela tava lá tudo rabiscada. Qualquer coisa que tinha, eu pintava o olho. Qualquer coisa que tinha, eu usava de batom. Muito bom, muito bom. E na escola, como que você era? Você era essa criatividade que você tem hoje dentro da tua profissão, você já Uhum. trazia dentro da Eu escola? sempre falei demais, né? E isso é uma coisa que tem. Hoje eu vejo a minha irmã professora.
Então, às vezes, ela fala, meu Deus, aquelas crianças, elas falam, elas gritam, elas falam muito. E isso é muito importante, você falar desde criança, né? Eu sempre dei minha opinião, às vezes, até demais, na escola. Eu era muito atentado, eu era uma criança que eu pulava na cortina e eu não parava, eu era muito hiperativo. E eu sempre gostei da área de artes, né, dentro das escolas, tanto que a minha nota de artes foi sempre 10, qualquer coisa que era relacionada a artes. Desde as exatas, eu não ia bem. Eu ia bem em tudo que era de questão artística, mesmo já dentro da escola, né? Isso é importante observar esse comportamento, né, Muito, Marcos? Que muito. influencia em toda a trajetória. Esse foi o nosso primeiro bloco e eu espero você no segundo, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente vai falar de beleza, a gente vai falar de um personagem que o Marcos traz com ele, que é muito interessante. Vamos falar também do empreendedorismo da beleza e das mudanças que o ramo da beleza vem trazendo hoje em dia. Eu fico por aqui, mas eu te espero daqui a pouquinho. Até! Voltamos com o nosso entrevistado, Marcos Vini, e agora eu já vou começar com uma polêmica. Marcos, conta pra gente quem é esse personagem que você carrega na tua profissão, o que ele tem a ver, qual foi a estratégia, na verdade, que você teve para criar esse personagem e polarizar o ramo de maquiagem aqui na região? Então, quando eu comecei na área, eu sentia que eu precisava ser conhecido de alguma forma. E com o tempo, as clientes foram me conhecendo, eu fui fazendo bastante sobrancelhas e maquiagens, mas eu precisava fazer algo que ninguém fizesse, né? Porque as pessoas já sabiam que eu fazia maquiagem bem e sobrancelha bem, mas tá, e o que mais, né? O que mais eu poderia agregar, né? Trazer para dentro da minha profissão, né? E daí a arte drag foi uma arte que eu descobri, que eu sempre gostei, né? Como uma boa criança viada, que eu sempre fui desde pequeno, eu sempre gostei. Então, essa foi uma forma que eu achei de entrar com isso dentro da minha profissão e fazer com que as pessoas me conhecessem com algo diferente, né? Com algo que eu não tivesse na cidade, que as pessoas não fossem acostumadas a ver. Mas de uma forma positiva, porque isso veio de uma forma muito positiva. As pessoas abraçaram de uma forma muito legal. Tanto que qualquer coisa, qualquer conteúdo que eu esteja montado, dá um engajamento muito mais alto. Não porque as pessoas não liguem para os meus outros trabalhos, mas porque é algo diferente, né? É algo que as pessoas não veem todo dia. Né? Explica melhor pra gente entender. Então, você criou uma personagem drag queen, que é como a gente conhece, para poder divulgar o teu trabalho como maquiador. Marketing, isso, como uma o teu forma marketing. De marketing. Então, aquilo que a gente aprende no marketing, criar a sua persona, você é a tua persona. Eu digo que o Vini, né? Quando eu era criança, eu nunca gostava, meu apelido na escola era Vini, e eu odiava. As crianças profissionais me chamavam de Vini e eu abominava aquilo. Daí eu cheguei aqui na cidade, as pessoas continuaram me chamando, eu pensei, bom, então eu vou puxar isso para mim e fazer virar um retorno financeiro, né? Porque Vini é um nome que gruda, né? É muito, tipo, Marcos é mais comum, né? Então, Vini é um nome que já era lá da minha infância e que eu trouxe como uma forma de renda, né? Como uma forma de agregar no meu trabalho. Aí você criou uma personagem drag e você faz toda a parte de marketing do teu trabalho em cima disso. Eu disso. tinha um Instagram, esse meu Instagram novo, ele é novo, porque o outro eu acabei sendo hackeado. E daí, quando eu peguei esse Instagram novo, eu pensei, tá, eu preciso fazer as pessoas virem para esse Instagram de novo, né? Me acharem de uma forma muito fácil. Tanto que as minhas fotos das redes sociais é uma foto roxa, né? Eu gosto muito do roxo, que tá no meu logo, tá no meu rainho, porque é uma cor que, uma identidade visual muito, muito forte, né? Então, às vezes a cliente, ela roda lá, já vê uma foto roxa, já vê um raio, já sabe que sou eu. Então, foi uma jogada de marketing bem inteligente. E que eu levo até hoje. Hoje em dia eu não faço muito porque eu tenho bastante cliente, às vezes não sobra muito tempo. Mas é uma coisa que eu gosto e que as pessoas gostam também. Muito bom. E, Marcos, nessa questão, né, de ter um personagem drag, tem muita confusão em relação a drag, travesti, a tua opção sexual nesse contexto. Como que você consegue ver essa estrutura? Como que você lida com isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, a ignorância, às vezes, ela leva a gente a lugares que a gente nem sabe que a gente tá, né? Tanto que drag é uma expressão artística. Existem drag dentro de todas as áreas do mundo, né? E existem drags mulheres. Mulheres também, isso, exatamente. Que as pessoas pensam que isso é coisa de homem. Não, tem muita mulher que faz drag. Né? Então, é uma expressão artística, uma maquiagem, mas é a exuberância feminina. Né? É o máximo da exuberância feminina. Por isso que as maquiagens drag tá sempre um cabelão, uma roupona, uma maquiagem sempre, um saltão, uma maquiagem sempre bem carregada, porque é o exagero do feminino.
sabe? Como uma forma de valorizar a beleza feminina, realmente, né? É um enaltecer Isso, desse exatamente. feminino. E eu acho que a gente precisa esclarecer também que essa exuberância artística, ela vem justamente como um manifesto, né? Sim, Por exatamente. isso que quando a gente vê as passarelas, né, o São Paulo Fashion Week, ou até mesmo lançamentos de moda, a gente vê exuberância, né? Sim. E agora a gente tá voltando com as ombreiras, né? Nas É. passarelas a gente vê ombreiras gigantescas, né? Não é que você Até em vai roupa andar do na dia a rua. dia, ó, um pouco já tem. Não é que você vai andar na rua com ombreiras gigantes, mas é para manifestar, é para enaltecer, né? Tanto a moda quanto as manifestações Sim, artísticas, né? exatamente. E a confusão que as pessoas fazem em relação a drag queen e travesti, você já passou por alguma situação nesse sentido? Então, não, às vezes as pessoas me perguntam para Uhum. tentar entender realmente, porque, como a gente comentou, drag queen pode ser até mulher, né? É só uma expressão, é só arte, né? Só que como às vezes é um homem que se monta, as pessoas dão uma confundida, né, com travesti, esse tipo de coisa. Mas não, travesti é é, a- travesti e trans, né? São duas palavras que às vezes as pessoas separam, porque acham que são diferentes, mas não, são a mesma coisa. A diferença é que travesti é uma palavra um pouco mais marginalizada, porque ela ainda remete um pouco dos preconceitos e os sofrimentos do passado, né? E trans eu costumo dizer que é uma palavra que foi assim diluída, lavada para representar as travestis de hoje em dia, de uma forma menos preconceitualizada. Mas ambas são a mesma coisa. E drag não, drag é só uma expressão artística realmente, que homens, mulheres podem fazer, e travestis fazem drag, né? Então, mas por ser muito semelhante, às vezes as pessoas dão uma confundida, realmente. E não precisa ser gay, tipo, a minha orientação sexual não reflete no fato de eu ser drag, porque eu sigo muitas drags que são héteros, são cis, e tem mulheres que fazem também. Então, as pessoas misturam, mas não tem muito motivo para misturar. Muito bom. Então, que fique bem claro, né, que Uhum. drag queen é uma manifestação artística e que a gente tem, né, Marcos, que tirar Sim. essa semântica de preconceito. Como você falou, cada um no seu lugar, as coisas podem Se terem unir, de certa forma. coincidência, se unir de alguma forma, mas conceitualmente são conceitos diferentes, Sim, né? exatamente. A drag na minha vida sempre foi muito relacionada ao meu trabalho. Às vezes os clientes falam: se você consegue se montar assim, se você consegue fazer essa maquiagem, eu acredito que você consegue me melhorar também. É verdade. Então, assim, o fato de eu fazer drag é eu conseguir trazer o máximo do meu trabalho também, E em mim quanto mesmo. tempo demora para montar uma drag? Umas 6 horas, às vezes, porque 6 horas. porque, assim, por exemplo, se eu for fazer uma maquiagem em você, eu não vou ter que te trazer ares mais femininos, porque Mas você eu já vou te tem. dar trabalho, viu? Tem muita sardinha aqui. Mas sarda tá muito em auge, inclusive tem algumas clientes que pedem pra eu fazer a sardinha de novo depois da maquiagem, por cima da Ah, maquiagem. não. Você viu que tá em alta, né? Não acredito. Mas aqui O tem um semblante natural de hoje mãe está em alta. cansada, tem muita olheira. Antigamente a gente tinha uma ideia que o natural era a pouca base, era o pouco. Só que hoje em dia tem como a gente trazer um natural mesmo numa uma maquiagem assim, mais elaborada. Entendi. Mas vamos voltar um pouquinho. 6 horas para você montar uma drag. 6 horas. Porque não é só a maquiagem, né? Eu tenho que produzir um cabelo, eu tenho que produzir uma roupa. Aqui na cidade a gente não encontra coisas diferentes, né? Uhum. Qualquer coisa, tipo, eu tenho um corpo masculino, eu malho, eu treino. Então, uma roupa feminina para entrar em mim já não entra. Então, é tudo. A minha mãe, inclusive, ela costura, ela faz algumas coisas. Ela até brinca que ela teve 3 filhas meninas e faz vestido pro único piá que ela teve. Porque as minhas meninas não gostam. E é bem difícil a gente achar alguma coisa aqui na cidade. Então, não é fácil, assim, de se montar, né? Entendi. E além de usar a tua drag no teu trabalho, você já foi convidado para participar de alguma outra atividade como drag? Sim, já, porque aqui da cidade eu participei já de 2 eventos de comemoração de festa LGBT, do dia, né? E também de outros programas também. Foi bem legal, foi bem divertido. Eu gosto, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho muito tempo, né? Porque eu trabalho bastante. Mas o pouco tempo que eu tenho eu tento encaixar Nossa, no dia a dia. e eu imagino, né, encaixar 6 horas dedicado para montar um personagem, porque o que eu acho muito interessante nessa montagem de drag é que realmente
não ficam traços masculinos, Não, né? quase não sobra nada. Não sobra nada, exatamente. Sobrancelha, o maxilar, tudo muda Por isso que demora muito. tanto, né? Porque eu tenho que recriar o rosto em mim, né? Eu digo que eu pinto meu rosto de branco e começo o desenho de novo. E isso traz um impacto muito grande. As pessoas, quando me veem montada, as pessoas ficam, meu Deus, é você mesmo? Não parece. Realmente. Eu, só para vocês entenderem, eu fui olhar as redes sociais do Marcos. Ele faz maquiagens lindíssimas. Por favor, eu Ai, muito obrigado. quero um horário lá com você. O próximo programa, se eu chegar aqui muito melhor, Vocês já sabem. mão do Marcos. E quando eu vi teu personagem, eu falei assim, não pode ser a mesma pessoa. Porque muda muito. Muda Claro, a maquiagem por si só, ela já dá vários efeitos, né? Afina a bochecha, Sim. afina nariz. Mas quando eu vi teu personagem, eu falei, gente, isso é dom. E eu uso muito nas clientes a minha percepção. Eu digo que toda a minha maquiagem, até quando eu faço nas clientes, é um pouco drag. Porque tem coisas que talvez uma maquiadora que não entenda da maquiagem drag não saiba fazer numa cliente, sabe? Às vezes a cliente ela tem um lado do rosto maior que o outro, o nariz, e eu, pelo fato de ter um conhecimento maior na questão drag, eu sei como resolver isso na mulher. Então eu acho isso bem legal. Olha que interessante. Sobrancelhas, tem gente que tem a sobrancelha mais caidinha, e sobrancelha é pelo, né? Então a única forma da gente levantar ela é a gente fazendo a técnica que é feita na maquiagem drag, que a gente cola a sobrancelha e desenha outra por cima. E eu já fiz isso em clientes, porque elas queriam dar uma levantada no olhar, só que só com a maquiagem não dá, né? A gente tem que esconder os pelos e subir a sobrancelha. E fazer outra sobrancelha. Fazer outra sobrancelha. Tanto que em novelas isso acontece muito. Às vezes a gente vê uma atriz super diferente na novela, a gente não consegue entender o que ela tá diferente. A gente acha que ela fez botox, que ela fez alguma coisa, e não. Às vezes é só técnica de maquiagem mesmo. Não, olha só, se você não tá com o Botox em dia e tem um evento, Dá pra super subir. vai lá Uhum. ficar botocada. Até uma novela recente que eu adorei, que é Beleza Fatal, que tem a Camila Pitanga, todo mundo achou que ela refez, porque ela sempre foi contra procedimentos, né? Todo mundo achou que ela fez, e não, é só técnica de maquiagem. A sobrancelha dela tá completamente escondida, a boca dela tá aumentada. É muito legal isso. E você não diz, assim, você vê pela TV, você acha que ela é daquele jeito mesmo. Realmente, ela apareceu, inclusive, em várias revistas, em vários sites, né? E ela falou, não, eu continuo sendo a mesma Camila Pitanga. Mas esse personagem exigia, e eu acho que ela usou em alguma entrevista, se eu não estou enganada, eu precisava enaltecer a beleza do feminino, né? Ficar até um semblante mais sexy mesmo, né? Mesmo ela não gostando daquilo nela, ela sabia que muita gente gosta, né? Que é uma área que cresce muito hoje em dia. E faz parte do personagem também, sim, né? Artístico. Marcos, eu tô aqui cheia de perguntas para te fazer no terceiro bloco. Eu espero você daqui a pouco aqui na UB Play, no Vista Fina, comigo. Voltamos aqui com o nosso Vista Fina nessa sexta-feira. Eu espero que você esteja curtindo o nosso programa. Eu sempre sou muito entusiasmada com os nossos convidados. Gosto de trazer assuntos diferentes aqui para vocês. E Marcos, agora para esse nosso terceiro bloco, né? A gente já conheceu mais da tua pessoa, da tua história. Você falou dessa tacada de marketing que foi criar uma personagem drag queen para divulgar o teu trabalho. Nos revelou aqui várias diferenças semânticas entre drag queen, travesti, enfim, foi muito legal. E agora, dentro da tua profissão, muita gente hoje quer entrar no empreendedorismo, quer abrir o seu negócio, inclusive no ramo da maquiagem, sobrancelha, cílios também está muito em alta. Como que foi o teu início? Assim, você abriu um espaço, se tornar empreendedor, ter que cuidar de tudo isso? Como que isso veio na tua vida? Então, eu comecei trabalhando em um salão, né? Fiquei durante 6 anos nesse salão, mas eu sempre soube que eu precisava de algo meu. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil, eu sempre fui muito... eu sempre gostei das coisas do meu jeito. E eu sempre fui, tipo, a limpeza, a maquiagem, os atendimentos, sempre tinha que ser assim da forma que eu achava correto, porque eu sempre fui muito chato com essas questões. Então eu fiquei 6 anos nesse salão, adquirindo experiência, e daí quando eu me senti que eu estava realmente pronto, eu abri o meu espaço, que é o que eu estou até hoje. Aonde que fica esse no São espaço? Cristóvão, em cima do Deluca Bebidas. É uma região bem fácil de achar ali. E onde que as pessoas encontram você nas redes sociais? Como que é teu Marcos Vini Beauty, é o meu Instagram.
E o meu Facebook também, né? Não sei se alguém ainda usa Facebook, mas eu tenho. Muito bom, muito bom. E o perfil de maquiagem que você faz? É só para festa, é só casamento, é só formatura? Ou, por exemplo, tem maquiagens mais leves para o Uhum. dia a Tem todos dia? os tipos de maquiagem, assim, né? Hoje em dia a gente tem uma rama muito grande de formas de maquiar, né? A gente já passou por vários processos, né? Ali por 2018, a moda era aquela maquiagem bem pesadona, aquela sobrancelha quadrada, aqueles cílios gigantes. Aí ali na pandemia, com o uso das máscaras, acho que as pessoas começaram a reduzir um pouco a maquiagem. Daí entramos numa era mais beauty, né? Que a gente chama, que é aquela maquiagem mais leve, uma sombra mais leve, uma sobrancelha mais natural. E agora eu sinto que a gente já está entrando numa fusão entre 2018 e a época da pandemia, que foi a época da Make Beauty, né? Porque tanto que hoje as minhas maquiagens, elas variam muito nisso. Eu gosto de uma pele mais leve, mas eu gosto de um olho mais marcado. Eu gosto de uma sobrancelha mais leve, mas eu gosto de um bocão. Tanto que eu sou bem conhecido pelas minhas bocas, porque eu gosto muito de desenhar uma boca bem bonita. E isso não é algo tão beauty, né? Isso é mais algo lá de antigamente. Então essa união das duas coisas é o meu trabalho hoje, assim. E tem muito a ver com o perfil da tua cliente Sim. também, né? Uhum. Eu acho curioso, porque às vezes a gente. Isso já aconteceu comigo, vou até dar o meu exemplo. Eu tinha uma festa para ir e eu fui fazer uma maquiagem num salão em Curitiba, um salão bem conhecido, e eu não me reconheci quando eu me vi assim. Falei, nossa, tava muito bonito, mas Mas eu não não me era pra você. reconheci. E daí eu falei, eu não sei se isso retrata a minha personalidade, porque eu acho que ninguém vai me Não. Eu acho que reconhecer. vai muito de conversar com o profissional. O cliente chega lá e fala: "O que você pensou?". Porque às vezes a cliente ela não vem com uma maquiagem fixa na cabeça, mas eu tenho que entender o que ela gosta. Se É. ela é uma pessoa que ela não usa maquiagem, nunca fez uma maquiagem ou usa no dia a dia, já é automático que eu sei que se eu fizer uma coisa mais pesada, ela não vai gostar, né? Então eu acho que tem que ter essa conversa para não causar isso, né? Muita gente fala: "Ah, eu fiz a última maquiagem que eu fiz, meu Deus, eu me senti muito estranha, parecia que não era eu olhava no espelho, eu não sabia, eu estava gostando, mas não era eu", né? Então é bem importante essa conversa para mim saber o que eu preciso te entregar. Porque eu trabalho dentro de todas as áreas da maquiagem, então eu vou conseguir te agradar, só que precisa ter essa conversa. E as pessoas andam chegando lá no teu estúdio com muita inspiração de novela, inspiração de rede social? Tem muito, principalmente até dessa última novela que a gente estava comentando, hoje em dia as pessoas elas gostam de uma maquiagem mais, eu sempre digo que Kardashian, hoje em dia, né, com a era dos botox, as pessoas querem tá tudo para cima. Então, normalmente, trazem inspirações, assim, de novelas, o Instagram, né, hoje em dia é algo que alimenta muito isso, né, então, as pessoas sempre querem estar dentro da moda, dentro dessa coisa do levantado, assim, do chique, né, hoje em dia a maquiagem está mais puxada para esse lado chique mesmo. Que bom, né? Que bom. E isso eleva muito a autoestima, né, Marcos? Eu falo que costumo dizer que os profissionais da beleza, eles trabalham com autoestima. Você lá no teu estúdio, você percebe que às vezes a tua cliente chega um pouco mais acanhada e depois quando Uhum. ela se olha, Nossa, muito, muito. É muito legal esse choque que elas levam, assim, porque nem todo mundo está num dia bom, né? Mas eu acredito que a beleza ela tem o poder de mudar, de transformar realmente. você costuma dizer que quando a mulher coloca um batom vermelho, ela está pro crime, empoderada. E isso acontece lá? A mulherada Acontece chega, muito. Marcos, hoje eu quero um batom vermelho, que Um hoje eu quero batom vermelho. arrasar. Aham. Ai, passa um preto que hoje eu quero arrasar. Realmente é isso que elas falam. É, né? Uhum. A maquiagem tem realmente um efeito na autoestima, né? Sim, a Assim como a maquiagem ela tem um roupa, o poder cabelo. muito grande, tanto dentro do teu momento, quanto da aparência, realmente, assim, né? Porque às vezes é o teu casamento, né? Eu sempre digo que as clientes elas depositam uma confiança muito grande e é muito mais difícil fazer uma maquiagem quando a cliente fala: "Ah, eu confio em você". Eu penso, pronto, meu Deus, ela confia em mim. Agora, se desse errado e ela tivesse falado o que ela queria, aí a culpa seria dela, mas ela confiando 100% em mim é bem mais difícil, mas é muito bom. É uma dificuldade muito boa, porque eu tenho o poder dentro do momento da pessoa ali. Uma maquiagem mal feita, ela pode acabar com o teu casamento, você pode não gostar das fotos pro resto da sua vida. Uma formatura, né, se a tua maquiagem craquelar, abrir, vai estragar tuas fotos. Então a maquiagem ela tem um poder muito maior do que as pessoas imaginam, né, dentro da vida das pessoas.
E Marcos, qual que é o teu diferencial hoje na prestação de serviço do ramo da beleza? Teus produtos, a tua experiência em conseguir transformar esse desejo da cliente numa maquiagem que ela se sinta É confortável, um pouco, teus produtos, como que é um funciona pouco de isso? tudo, assim, eu acredito que principalmente o atendimento. Hoje em dia as pessoas com a era digital, né, a era da tecnologia, as pessoas elas vivem numa comparação muito grande. Você entra no Instagram ali, todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo é mais bonito, todo mundo é perfeito, porque as pessoas só mostram isso, né? Inclusive a gente, né? A gente não fica mostrando normalmente as coisas ruins. Então as clientes elas chegam lá com uma carga muito grande disso, né? E eu sempre tento dar uma diluída ali. Eu acabo virando amigo das clientes, né? Então eu digo que o atendimento é o primeiro de tudo, assim. O produtos, a gente no Brasil, a gente tem uma linha, um leque de produtos muito bons, né? Então, a gente não precisa usar produto importado para fazer uma maquiagem bonita. A gente não precisa usar produtos carrérrimos, igual as pessoas pensam, para fazer uma maquiagem bonita. Às vezes tem produtos baratinhos que trazem um resultado bom. Então, eu acredito que o atendimento é o principal para É o qualquer que negócio. fideliza, É o né? que fideliza. Muito bom. E Marcos, aproveitando o teu conhecimento, para dar algumas dicas aqui para o pessoal que está nos assistindo nessa sexta-feira, amanhã sábado, sempre tem uma saidinha diferente, a gente está próxima do Dia das Mães também. Como fazer uma make em casa sem errar, sem Sem pesar a errar. mão? Então, eu sempre digo que é melhor menos do que mais, né? Sempre buscar uma base que seja mais skin, uma coisa mais leve, porque é muito mais fácil de você ficar manchada se você usar uma base mais carregada, né? E blush, assim, um blush sempre rosadinho, um contorno mais frio, que a gente vê por aí, muita gente que eu vejo passar por mim na rua, penso, meu Deus do céu, alguém precisa... E eu não tenho coragem de falar para ela, mas ela precisa De alguém que melhorar, de fale. alguém que fale. E é isso, assim, a maquiagem ela é muito ampla, você pode fazer da forma que você gosta, mas sempre tendo cuidado com o exagero. Então é uma basezinha, Um um gloss, blush, hoje em dia tá muito, não tem como dar gloss, errado. né? Cílios. Cílios, a sobrancelha escovadinha, penteadinha, né? Não Agora precisa mais. a moda é pra cima, né? Pra cima. Eu digo que a sobrancelha ela não é um quebra-cabeça, ela não precisa encaixar aqui. Tipo, tem gente que pinta quadrado, não precisa. Você dá uma esfumadinha no começo, você passa um rímel, tá ótimo. Que é o que é bonito hoje em dia, né? O que as pessoas acham bonito. É verdade. A minha avó sempre dizia que tá triste, garota, passa um batom que Passa um melhora. batom que melhora. E realmente, né? Dá um up na gente. A É maquiagem. verdade. Então, é uma base, um blush, um rímel, um batom, já dá pra fazer Já sucesso por dá, aí. nossa. E hidratar a pele, né? A gente tem que lembrar que a pele tem que ser hidratada, mesmo as oleosas, né? Porque a gente acha que pele oleosa não precisa ser hidratada. E às vezes esse é o problema da maquiagem, né? As pessoas que têm pele oleosa esquecem que precisa hidratar e isso ocorre que ela fica mais oleosa ainda com o É passar do verdade, dia. é verdade. Tem que tratar a pele, né? Tem que tratar. Marcos, e a pele? Como que a gente tem que chegar com a pele lá pra você fazer o teu trabalho? Então, é importante sempre que a gente tem que cuidar da pele. Porque eu não consigo entregar um trabalho que vai ter uma durabilidade boa se a tua pele não tiver boa, né? A gente sempre tem que ter um produto específico para o rosto, né? Porque o pH no nosso rosto é bem diferente, né, do nosso corpo. Então, não dá para passar o mesmo sabonete que a gente passa no corpo, que muita gente usa. Esponja no rosto, a gente nunca pode passar esponja no rosto. E nenhum tipo de alimento. Eu escuto muito, eu abro o Instagram, tem gente passando açúcar, café no rosto, e isso não pode, gente, alimento não se pode passar no rosto. O rosto tem que ser cuidado com produtos específicos, porque isso vai atingir na durabilidade da maquiagem também, no dia do evento. Então, sempre chegar com o rosto limpinho, sem nenhum produto. Tem gente que vai fazer maquiagem, chega lá maquiada, fala, meu Deus, mulher, não precisa. Estamos encerrando o Vista Fina de hoje e eu quero, Marcos, que você deixe uma mensagem inspiracional para quem quer entrar no ramo da beleza, para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso. Então, eu digo que é uma área transformadora. Se você acredita no seu potencial, você tem que encarar, né? É uma área muito difícil, que tem muitas coisas pelo caminho, né? Não é só luxo, só coisas boas, mas é uma área que vale muito a pena você encarar. E você precisa ter um diferencial. Isso é algo que eu sempre digo. O diferencial na tua profissão é o que vai te levar para frente, né? Hoje em dia nós temos profissionais excelentes, então a gente precisa de coisas diferentes, né? A internet está aí, todo dia uma coisa nova. Então, tenham um diferencial no trabalho de vocês e acreditem no potencial de vocês. E principalmente, o que eu sempre digo, não tenha vergonha. Marcos, muito obrigada pelo teu tempo, Obrigado, por Ana. estar aqui comigo hoje. Esse foi o nosso Vista Fina. Eu desejo a você um excelente final de semana, um excelente Dia das Mães. Sintam-se todas as mães
em todas as suas formas, abraçadas por mim e com muito respeito e admiração. Obrigada, eu te espero na segunda, às 8h15, aqui na UB Play.